Fim triste do profeta de Deus após revelar pecados. Esse é o tema para este vídeo. Este é o tema para este vídeo. Fim triste do profeta de Deus após revelar pecado. Vamos botar o vídeo aqui e após a gente assistir eu vou comentar, né, sobre este episódio que aconteceu, né, neste curto, aonde o profeta, na hora que vai começar a pregação, o profeta se levanta e o pastor, pregador da noite, né, manda ele parar e dar aquele tumulto. Vou assistir o vídeo. Hoje eu quero falar umas duras verdades sobre o fim triste do pregador que ficou de pé para repreender alguns pecados em profecia, enquanto Jefferson, da dupla Jefferson e Sueli, se preparava para pregar. Eu tenho certeza que vocês já receberam aqui esse vídeo. Aquele homem de Deus foi usado tremendamente para repreender dois tipos de pecados principais. Primeiro, culto a políticos em cima do altar. Eu pergunto para vocês, isso aqui acontece ou não acontece na igreja brasileira? Segundo, ele é usado por Deus para repreender shows que acontecem na igreja, onde alguns pastores pagam 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais para chamar um cantor. Sabe para quê? Para entreter a carne daqueles que ainda têm saudades do mundo. Eu pergunto para vocês, o diabo usaria mesmo alguém para repreender esse tipo de pecado na igreja? Aquele homem de Deus foi jogado para fora da igreja como se não fosse nada, arrastado pelo paletó. Vocês se lembram o que aconteceu também em Camboriú? Recentemente, há poucos anos atrás, um homem de Deus, já de idade, cabeça branca, chegou na frente do púlpito enquanto alguém muito influente estava ali. Ele foi usado por Deus para dizer exatamente isso aqui. Homem, até quando mentirás? Todo mundo ficou calado. Até quando mentirás? Sabe o que aconteceu naquele ano? Todos os grandes pregadores do Brasil, um que fala grossão, um que fala um bocado de heresia por aí, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Todos eles, quando foram pregar naquele ano em Camboriú, sabe o que foi que eles fizeram? Denegriram, criticaram, rebaixaram aquele senhorzinho de idade que foi usado por Deus. Todos eles. Hoje em dia tem gente que vem para a igreja já preparado para tentar derrubar. Foi isso que disseram dele. Poucas semanas depois, aquele mesmo homem que foi repreendido publicamente, que tinha muita influência, foi pego fazendo sabe o quê? Tomando brama gelada. Aí eu pergunto para vocês, que repreenderam naquela época e rejeitaram a exortação de Deus, vocês pediram mesmo perdão ao Espírito Santo por ter se revoltado contra a voz dele? Se esse profeta aqui, que foi arrastado para fora, se ele tivesse profetizado pix, fama, sucesso, teriam jogado ele para fora também? Ou será que doeu na consciência de muito o que ele falou? Presta atenção no que ele vai falar. Transformar o meu altar em púlpito para políticos. Uma vez eu e um grupo de obreiros saímos do púlpito de uma igreja, que eu não vou dizer onde foi, porque o pastor disse assim, olha, todo mundo desce agora porque os políticos acabaram de chegar, eles vão falar aqui no culto, vieram participar, vamos descer todo mundo que nós somos de casa. O púlpito ficou lotado de políticos, uns 15, enquanto todos os obreiros foram assistir o culto do lado de fora da igreja. Sabe por quê? Porque aquele pastor cresceu os olhos no dinheiro. Esses caras vão ganhar. O Espírito Santo está se alegrando com muitas coisinhas que tem acontecido na igreja? Mas o político que eu estou colocando em cima do meu altar e botando a igreja para aplaudir ele é de direita. Meu irmão, ele pode ser quem for. Ele pode ser quem for. A igreja, a casa onde Deus é adorado tem que ser respeitado. Não pode ser transformado em palanque político, não. Agora veja, o Jefferson, não estou dizendo que ele não seja um homem de Deus. Eu vejo Deus nele, tá? Não estou me revoltando contra ele, não. E eu não sei porque ele ficou chateado se a profecia não foi nem contra ele, foi contra a desorganização da igreja. Ele simplesmente... Exatamente, a profecia não foi nem contra ele. A profecia foi para a igreja, para o povo, né? E ele tocou em quem Deus estava usando. Isso é um perigo muito grande. Vocês lembram do tempo do Cabo Daciolo? Aí no Camboriú aí mesmo, lembra?
Lembra que se levantaram, o que aconteceu, com quem toca e quem Deus está usando? Eu sendo pastor, o vaso se levantar para profetizar, seja pelo Espírito ou pela carne, deixa ele falar. Porque se eu tocar, eu vou pagar preço também. E se ele tiver pela carne, ele vai pagar diante de Deus. Mas se ele tiver pelo Espírito e eu tocar, aí você acha que Deus vai deixar de graça, vai deixar esse barato? Ah, irmão José, mas na hora da palavra, o profeta não pode profetizar não, tem que ser a palavra. E que disse a você que todos os cultos Deus quer falar através da pregação do pastor? Há culto que Deus quer falar através do louvor. Há culto que Deus quer falar através de profecia. Eu já fui culto da Assembleia de Deus que o pastor, toda vez que ia pregar, Deus usava o irmão profetizando. O pastor queria pregar, o irmão profetizava, o pastor... Deus usou o pastor também do mistério e foi aquela coisa linda do céu. E aí? Deus que fala na profecia, a igreja se animou, se alegrou. E se Deus estiver usando o profeta? Lembre-se também daquela senhora pastora que Deus usou uma simples irmã em profecia e ela chamou a irmãzinha de quê? A profeta de quê? De profeta do cão. E não demorou muito para a máscara dela cair e ela está presa por ter assassinado quem? O marido. Lembre-se. Cuidado. Cuidado para não tocar em quem Deus está usando. E a profecia não foi nem para o pastor. Isso é um perigo muito grande. Ah, não tem aí perto da sua casa, aí, perto de você tem um fio de energia aí, não tem negativo e positivo? Então, pode se agarrar nesse fio aí e morrer eletrocutado. É melhor você fazer isso do que tocar em quem Deus está usando. É melhor você se agarrar no fio de energia do que você tocar em quem Deus está usando. Eu estou dizendo para você. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, dá um perigo muito grande. Esses pastores parece que não aprendem não, né? Bom dia, minha amiga. Parece que não aprendem não, né? Tá aí, Deus sempre... A gente fala o seguinte, Jefferson, né? A voz de Deus aqui agora é a palavra. Tudo bem, a palavra de Deus é a profecia das E profecias. se Deus Mas quiser será que falar Deus não usa através da também pessoas em profecia? profecias? Porque se a gente, como assembleiano, eu sou assembleiano, tá, meu irmão? Se a gente for deixar de acreditar no poder de Deus, que Deus pode parar o culto a hora que ele quiser, tá? Deus pode parar o culto a hora que ele quiser e pode repreender quem ele quiser, Exatamente. seja pregador, pastor, crente de banco, seja lá quem for. Se a gente for deixar de acreditar mesmo no poder de Deus, vamos ter que rasgar metade do Novo Testamento. Eu nunca mais Exatamente, meus queridos. Para com essa modinha. A maior profecia é a Bíblia. É a Bíblia. Mas o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia é o que usa os profetas. Você está entendendo? A maior profecia é a Bíblia. Mas isso não quer dizer que está impedindo de Deus usar os profetas. Agora, toda a profecia do profeta tem que estar em harmonia com a Bíblia. Você está entendendo? E veja agora o que o homem de Deus vai falar. Preste atenção. Ah, mas ele não está falando, o profeta não está falando da Bíblia. Ele vai citar agora a Bíblia. Em profecias, ele vai citar a Bíblia. E eu vou já mostrar. Sabe o que ele acabou de citar aqui? Usado por Deus? Ele citou Jeremias 4:22. O cara estava citando a Bíblia. Não era coisa da imaginação dele, não. Meu irmão, Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus. Sabe que esse homem aí não está usado pelo diabo, está usado por Deus. Ele citou Jeremias 4:22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhecem. São filhos nécios e não têm entendimento. São sábios para fazer o mal, mas não fazem o bem. Deus está usando Jeremias aqui para exortar Judá. Leia lá que você vai ver. Aí ele vai continuar falando, o homem de Deus. Presta atenção. Eu acho que a voz de Deus aqui agora é a palavra. Então, Antes de continuar aqui, pessoal, eu vou dar uma pausa importante aqui no meio do vídeo, porque pode te abençoar. Tá vendo isso aqui na Voz sua de tela? Deus é a palavra, com certeza. E quando Deus está usando o profeta, é a voz de quem?
não é a voz de Deus, não. A Bíblia diz que o profeta Jeremias foi um dos profetas que falou para uma nação e ninguém acreditou. O profeta Jeremias, ele profetizou para uma nação e ninguém acreditou, né? Levava o nome de falso profeta. As profecias? 1 Coríntios 14, 1. 1 Tessalonicenses 5 e 20 e 21. Não tratem as profecias com desprezo, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Olha o tanto de coisa boa que esse homem falou, meu irmão. Usado por Deus. 1 Coríntios 14, 1. Procurai com zelo os dons espirituais, mas também, principalmente, os de profecia. Tá vendo? Atos 21 e 9. Tinha esse Filipe 4 filhas virgens que profetizavam. Filipe, ele tinha 2 milagres na casa dele. Primeiro, as filhas dele eram virgem. Primeiro milagre, tá, meu irmão? Segundo milagre, elas eram espirituais. E tão espirituais que profetizavam. Efésios 4 e 11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. É claro que hoje em dia não existe mais ministério de profeta. João Batista foi o último profeta a exercer ministério de profeta. Mas Deus continua usando pessoas em profecia para revelar até o que está escondido e oculto, se ele quiser. Ah, mas está no meio do culto. Quem que é o dono do culto? Ah, mas o pregador ia começar a pregar. Deus não pode falar antes de um homem? Então quer dizer que um homem famoso ia pregar. Temos que esperar ele terminar para Deus falar? Pelo amor de Deus, meu irmão. Tem gente talvez me assistindo e pensa que eu não faço parte de igreja. Eu faço parte de uma igreja séria, Assembleia de Deus, aqui da minha cidade. Meu pastor é anônimo, mas é um homem de Deus. Tremendo, viu? 1 Coríntios 14, 29. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julguem o quê? As profecias e não o profeta. Acabaram com esse profeta. Você acha mesmo que ele ainda vai ser convidado para pregar por aí? Você acha mesmo que vão dar agenda para ele ainda? O cara estava no púlpito. Eu sei que para alguém chegar num púlpito da Assembleia de Deus não é tão fácil. O cara estava no púlpito. Isso mostra que ele era crente. E foi jogado para fora. Podemos dizer que ministerialmente ele foi, até onde eu conheço, muito difícil alguém o dar ainda oportunidades. Sei que eu não serei chamado para pregar em muitos lugares pelas coisas que eu prego aqui todo santo dia, mas eu tenho certeza que vai ter um lugar que eu vou marcar presença. Sabe onde é? No céu. Deus te abençoe. Clica no link do primeiro comentário e nos fale no WhatsApp. É isso aí. E qual é a sua opinião? Já estou terminando. Já estou terminando. Veja bem, escute. Os verdadeiros profetas sempre é chamado de falso profeta. Os vasos que Deus usa, ele nunca vai ser aplaudido. Não, ele sempre vai ser perseguido. Veja, Jeremias onde foi parar? No calabouço. Os verdadeiros profetas nunca falam o que ele quer. Deus que faz ele falar. E aí daquele irmão e irmã que Deus está usando para profetizar, ele não profetizar, ele fica quieto. É igual a sua pressão. Se tiver alta, você tem como controlar se não tomar um remédio. Se você tomar um remédio, ela chega. Se você não for medicado, você morre. Eu creio na profecia, eu creio no dom profético. Deus já me usou como profeta e eu sei muito bem. Deus já te usou, meu irmão, no dom de profecia. Deus já me usou no culto igual a isso aí, para pregar, para levar mensagem para o irmão. Só que na hora eu pedi sabedoria a Deus. Deus é para eu falar para toda a igreja ouvir ou só para ele? E Deus falou que era para chamar aquele irmão individual. Eu chamei, após que terminou o culto, e entreguei a mensagem. Só que quando Deus me usou, Deus estava me usando só para aquele irmão, não era para a igreja. Mas nesse caso aí, Deus usou o profeta diferente do que Deus me usou. Deus usou o profeta para a congregação inteira, para a igreja inteira. E o pastor que foi pago para pregar, né, desprezou o profeta que foi profetizar de graça. De graça, né? O profeta falou de graça, o pregador que foi
pago para pregar, tocou em quem Deus está usando. Meu irmão, meu querido, e mesmo se esse profeta falou da carne, mas tudo que ele falou foi verdade. E eu creio que ele falou pelo Espírito. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus usando ele. Então, o verdadeiro profeta sempre é chamado de falso profeta, sempre é discriminado, perseguido, nunca vai ser aplaudido. E você acha que esse irmão aí queria ser profeta? Eu mesmo já orei para Deus tirar de mim o dom de revelação, porque você acha que a quem Deus usa com o dom de revelação, ele vai revelar só chave de casa? Né? Só coisas boas? Não, Deus me revelou tanta coisa, me revelava mais morte, dizendo fulano vai morrer, e fulano morria. Chiclano vai morrer, chiclano morria. E aí eu vi que eu estava sofrendo antecipadamente, não estava preparado, era muita coisa. Deus me revelou a morte da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, não revelou, mas eu comecei a sentir a semana antes. E eu pedi em oração para Deus tirar esse dom de mim. Aí você acha que é fácil? Você acha que esse profeta está aí para se amostrar, para querer like? Está de brincadeira? Então eu digo a você, eu tenho experiência. Deus já me usou e pode me usar. Daqui para frente eu não sei, mas cuidado no toque que Deus está usando, né? Não toque. Porque o profeta aí falou de graça, usado pelo Espírito Santo. E o pregador que foi pago para pregar, deu lugar à carne. E lembra aí dos profetas que tocaram, né? Anos passados, veja o que acontece. É um perigo muito grande tocar nos vasos. É um perigo muito grande. Louvado e agradecido seja Deus. Cuidado para não acontecer, né? Igual no tempo do cabo da Ciola aí, que mandou pegar todas as ofertas e dar aos irmãos pobres, né? Que foram aí pela fé, e foi aquela coisa toda. Veja o que aconteceu, né? Então, meus queridos, eu até anotei aqui uma frase aqui que diz assim: não se interrompe uma profecia. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala da ordem do culto. Mas, na verdade, meus irmãos, os profetas da graça não estão sendo ouvidos. Na verdade, os profetas não estão sendo ouvidos, né? Então, eu quero finalizar dizendo a você, cuidado. Cuidado, pastores, líderes, você que está aí na frente do púlpito, com o microfone na mão, cuidado, para não calar o Espírito Santo. Você poderá achar que está arrastando o irmão, a irmã, calando o irmão, a irmã, mas você está tocando na obra do Espírito Santo. Cuidado para não calar o Espírito Santo achando que está calando o irmão. Cuidado para não calar o Espírito Santo achando que está calando a irmã, o vaso. Então a mensagem que eu digo para quem gosta de tocar nos vasos que Deus usa é cuidado para não tocar, para não querer calar o Espírito Santo. Então foi esse o vídeo, né? Foi esse o vídeo para este momento. E eu vou ler um comentário que diz aqui, Adalberto Lima diz assim: pessoal, vamos orar pelo profeta que foi chutado para fora da igreja. Quem vai orar agora? Ora pelo profeta. Estão matando os profetas, né? Jéssica Cristina diz: Deus está falando e avisando de muitas maneiras, mas hoje ninguém quer ouvir repreensão, quer ser exortado, só quer ter o ego preenchido, não querem mais ouvir a Deus, infelizmente, dentro da igreja. Aqui tem o comentário de Vanessa, estou lendo para você, estou terminando. Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer, né? Verdade, mas muitas das vezes a gente quer ensinar Deus trabalhar, né? Aqui o comentário de Janice Sampaio: muitas igrejas estão com seus líderes corrompidos. Vou ler mais um comentário aqui. Flávio Silva Nix diz: eu acredito que Deus falou através do profeta, porque
Muitas igrejas trocaram o culto por entretenimento. A palavra virou palestra e o louvor virou show. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vou ler mais um aqui, comentário de Domingo Caldas Santo de mais um Jeremias é expulso do sistema religioso. Deus está avisando, o juízo vem. Tem muitos comentários aqui, vou ler mais um aqui de Nega Santana. Ela diz, quando os pastores passaram a ser celebridade e os cantores estrela gospel, Jesus parou de frequentar este lugar. Eita! Verdade. Então, meus queridos, muito cuidado mesmo Como você morreu, ao tocar nos vasos, ao tocar em quem Deus está usando. Vou ler mais um comentário aqui que diz assim, Vera Santos diz, há muitos lugares cheios de pessoas, mas sem a presença do Espírito Santo. Maria Silva diz, se fosse um homem que tem fama no meio evangélico, ninguém impede de falar, mas se é uma pessoa sem fama, querem calar. Na verdade, estão calando o Espírito Santo, né? Linda Mares fala, Jeremias também não foi ouvido. Deus sempre faz tudo com ordem. Jesus agiu assim, com muita sabedoria. Estamos perto do fim, meus irmãos. Aqui é Fado Jais de Deus não usou a mula de Balaão? Deus usa quem Ele quer. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vou terminar com isso aqui que diz, Luísa Sandra da Silva diz, se é de Deus ou da carne, não sabemos, mas ele falou a verdade. Aí aqui é Lane Lima diz, ele não falou para o Jefferson, falou para toda a igreja, né? E não, lembrando que ele não entregou a mensagem toda, porque não deixar, né? Aí Jonathan diz, cuidado para não acontecer igual no tempo do cabo Daciolo. Jeremias foi um dos que falou para uma nação e ninguém acreditou, ninguém quis escutar, né? Então, meus queridos, eu já termino aqui. Muito cuidado para não calar o Espírito Santo. Muito cuidado para não calar a voz do Espírito Santo, meu querido. Então, fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Fui!